20 de novembro, Consciência Negra, um feriado nacional brasileiro. Sim, é um feriado nacional brasileiro, exclusivo do Brasil. Você viu que interessante? Os países aí que geraram escravidão no mundo, fizeram esse comércio de pessoas e tal, não tem essa conscientização no país deles, né? Vocês sabem aí os países que eu tô falando aí, vários aí europeus, geraram comércio de pessoas, desenvolveram a escravidão e não chamaram a responsabilidade de criar um dia de consciência. Tá percebendo? Então, tipo assim, esse feriado aqui, eu quero trazer essa mensagem porque é um momento de você ter a consciência do quesito onde também o Brasil tá se desenvolvendo em primeiro lugar, mais do que esses países que dizem que são primeiro mundo. Por exemplo, uma americana disse que nos Estados Unidos não tem forma alguma de se defender. Então, tipo assim, na escola o professor dela ofendia ela e tal, com palavras racistas. Não tem lei para se defender. Então a pessoa tem que aguentar calado. Aqui no Brasil, pessoal, é pouca ideia. Essa lei funciona aqui. So, as many of y'all know, I'm in Brazil. And of course, I like to start my day with a little bit of coffee and Globo TV. First of all, for people learning languages, it's very important to listen to people with neutral accents, and news is very good for that. But anyway, look, a dude on the news went to jail for going on a racist rant. Went to jail for going on a racist rant. Now I'm American. They like to say, First Amendment, freedom of speech. So clearly I was confused. Oh, he just talking shit? You know, maybe somebody will beat him up in the street, but he going to jail. Y'all, it's illegal to be racist. Like, actually illegal. Like, illegal. And as an American, I just don't understand because, like, that can't be a law there. They're all racist. Like, literally the most we can do is if somebody goes on a racist rant in America is to contact their job or their school and hope that their job and their school doesn't agree that black people are monkeys or some stupid shit. But if you say that in Brazil, like, you're going to jail. And it's little cultural differences like this that make me hate America because, like, that could be illegal. But how many folks you know would actually go to jail if it was in America? Like, I have a 7th grade middle school teacher who probably would fucking go to jail for something like that. And deserved it. But America protects its racists, obviously. That's why they become presidents. But shout out to Brazil for that. And fuck y'all hiding behind the First Amendment. Oh, and I hope he get his ass whooped in jail. Você estudar sobre o desenvolvimento do Brasil, você vai entender porque hoje nas favelas tem mais negro do que branco. Tá entendendo? Hoje misturou, mas você vai entender. Só de você entender o desenvolvimento de como que foi construindo a civilização brasileira, você vai perceber. Então é interessante você ter essa consciência para aquele preconceito cultural que existe no condicionamento mental, tá entendendo? Porque aqui no Brasil, qual que é a ciência que existe? No Brasil a gente não tem o racismo de ser igual lá fora, de ser amigo, de andar junto e tal. Mas a gente tem aquele racismo de condicionamento, porque as novelas apresentavam pra gente a faxineira negra, o trabalhador negro. Você não via, tipo, um ator principal, o galã da novela sendo negro. Então foi condicionando uma geração que tudo que era discriminado, que era inferior, era dado pelos negros. Era os negros que estavam. Ia fazer filme relacionado à criminalidade. Quem era o criminoso era o negro. Tá percebendo? Então, era uma questão cultural, um condicionamento mental para as pessoas considerar uma raça superior e a outra inferior. Então, pessoal, preste atenção. Só que o Brasil, muito mais desenvolvido, como eu sempre falo, que esses países europeus que causaram a escravidão, tomou uma atitude de conscientizar uma data que é de suma importância e tal. Se não serve para você, estude que você vai ver quem é super importante para todos daqui ter essa consciência. E de fato a nossa lei é super importante, porque olha agora,
O argentino tá chegando no Brasil e, pessoal, tem muita gente, quando eu fiz a questão do vídeo aí falando que o sistema cultural do argentino é racista de fato, claro que eu não estou falando que é toda a população, não estou generalizando, tem pessoas diferenciadas, pessoas de mente aberta, mas grande parte é racista, porque você vê criança falando, pessoal. Criança com atitude racista. E os argentinos, eles querem ser espanhol. Tá entendendo? Os argentinos, eles acham que eles são europeus. Tá percebendo? Então, os espanhol e os argentinos é a mesma pegada. Então, você vê na Espanha lá, os caras com palavras racistas com normalidade. E na Argentina, com normalidade. Então, um cara aqui, eu vou colocar um caso pra vocês. Se não dá direito, se dá direitos autorais, vou cortar essa parte. Mas se não, eu vou explicar pra vocês aí, vai se dar direitos autorais. O cara foi lá, alugou um carro aqui no Brasil pra andar aqui no Brasil. E aí ele deixou o carro sujo, foi cobrar a locadora normalmente vai cobrar uma taxa, né, para limpar o carro que deixou tudo zoado. E aí ele ficou bolado, foi agredir o cara com palavras racistas e automaticamente foi preso, porque no Brasil é pouca ideia para isso, irmão. Então, tipo assim, se o cara soubesse que no Brasil isso era crime, ele não ia abrir a boca, irmão. Você acha que o cara quer sair da Argentina para ser preso no Brasil? E a gente vai direto agora para o Rio de Janeiro para trazer mais um caso de racismo. Um argentino foi preso por racismo contra funcionários de uma locadora de veículos no Rio de Janeiro. De acordo com as informações da polícia, o crime teria ocorrido depois que o agressor descobriu que teria que pagar uma taxa extra ao devolver o carro alugado. Renata Igrejas tem as informações. Mais um caso de racismo envolvendo o argentino, né, Renata? Nem sempre, mas sempre, né, minha amiga? Pois é, Dani, horrível, né? Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Esse caso aconteceu no último fim de semana, depois que esse casal de argentinos foi devolver o carro que tinha alugado. Chegando à locadora ali de veículos na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, os funcionários perceberam que o veículo que eles estavam devolvendo estava imundo, por dentro, por fora. E o que eles fizeram? Como é praxe, resolveram então cobrar uma taxa extra para a limpeza do veículo. O Pablo Martim Barbeira não gostou nada disso. Partiu para cima dos funcionários, ali com ofensas, palavrões, termos racistas, e a mulher dele bateu em um dos funcionários. Tem a imagem dela na porta da locadora, ali agredindo então esse funcionário. O Pablo foi preso em flagrante por racismo e a mulher dele foi levada para a delegacia e foi autuada por lesão corporal. Infelizmente, mais um caso de racismo, e diante de uma situação dessa, eles estavam completamente errados, devolveram o carro imundo, tinha que pagar a taxa e agiram dessa forma lamentável. Pablo Barbeira está preso, então, por racismo. Deve passar, então, por uma audiência de custódia no Complexo Prisional de Benfica. Você acha que um estrangeiro quer ser preso fora do seu país? É porque fluiu naturalmente pela cultura dele achar que isso é normal, irmão. E muitas pessoas ficam nos comentários pra mim, mano, que eu fico louco, dizendo assim, ó: ai, pra eles macaco é brincadeira. Eles estão zoando, é o jeito deles brincar. Eles nem sabem que isso é ofensivo, é o jeito deles brincar. Irmão, se fosse o jeito deles brincar, eles não queriam agredir outra pessoa com essa palavra, porque o cara ficou bolado e já foi agredir com palavras o outro, com palavras racistas. Então, ele sabe que não é brincadeira, ele sabe que é pra ofender de fato. Então não fica justificando questão de racismo, mano. Não fica querendo porque ninguém é inocente, o mundo não é inocente, pessoal. Todo mundo sabe que o termo macaco é um termo racista. Tá entendendo? Então não fica aí igual... Eu fiz o vídeo e os caras falando que o termo macaco era um termo que eles usavam pra brincar. Então, pessoal, você vai analisar o vídeo agora. Eu fico imaginando pessoas que... principalmente crianças, pessoal. Porque criança, muitas vezes, ela não tem noção do que ela fala e tal. Tipo assim, não vamos falar nem criança, pré-adolescente. O adolescente ali, ele fica ouvindo muito na escola, sofrendo um tremendo racismo na escola e não pode fazer nada. Tá entendendo? O país dele não é crime. Então, tipo assim, a pessoa adulta também no trabalho, no ambiente ali, fica sofrendo opressão, sendo oprimido e falando dele, vendo ele como pessoa inferior.
E aí ele não pode fazer nada, pessoal. Não pode fazer nada para se defender. Não é crime nos países dele. Você viu a americana falando que não é crime? O quanto que essas pessoas aguentam? Tá percebendo? E aqui no Brasil já é. É um ponto positivo, é isso. A gente tem muitas coisas para melhorar. De fato, muitas coisas para ser corrigida. Mas é isso. Tá de parabéns, é um dos fatores importantes. Tem que ser crime de fato. E quando vêm estrangeiros aqui, você vê que sempre quando chega gente aqui de fora aí dos países aqui vizinhos, vão preso. É 2, é 3, é 4, sempre vão preso. Então vocês entendem que é uma questão cultural. E no Brasil prende mesmo. Então eles têm que ter essa percepção. Chegou no Brasil, é racismo, é cadeia neles. Importante, que eu quero muito sua opinião. O que você acha que tem que agregar mais valor nessa data aqui, para as pessoas terem uma consciência maior, uma conscientização maior do que foi realmente, o que o negro foi prejudicado no desenvolvimento da sociedade. Aqui eu estou falando pós a escravidão, porque pós a escravidão, quando você estuda um pouco ali, você vai entender que para todos os italianos, alemãos e etc., foi dado terras, foi dado meses de salário, e para os africanos, os escravos, mandaram ir para o lado. Os índios também. Então, tipo assim, automaticamente causa todas essas características aí de gerações e gerações aí precisando batalhar para ter algo a mais. Quando você estudar sobre a questão do desenvolvimento da sociedade brasileira, você vai entender que cotas para negro faz sentido. Tem muita gente que fala, não faz sentido, que os caras têm que ser igual, porque aí você tá causando a discriminação e tal. Não, pessoal. Se você analisar todo esse contexto que eu falei pra você, os descendentes, porque a gente, pessoal, o Brasil é formado disso daqui, ó. Alemão, italiano, holandês, japonês, de imigração. O Brasil é um país formado por imigração, pessoal. E mistura. E quem tava aqui primeiramente, quem chegou aqui primeiramente, por exemplo, quem já tava aqui, os índios, e depois quem chegou aqui foi os africanos. Esses dois povos, pessoal, foram descartados. Tá percebendo? Foram descartados. Para você conseguir competir economicamente, pessoal, não tem como, não há possibilidade. Por isso que você vai ver comunidades mais carentes com um percentual maior de pessoas negras. Tá entendendo? Porque economicamente, para você crescer na classe social, vai demorar muito mais do que a família que já ganhou terra, que já plantava, que já colhia, que trazia negócios, teares, confecções já da Europa para fazer no Brasil. Então é outra questão. Quando você entender essa questão, estuda, pessoal, porque hoje é difícil. Muitas vezes a gente nasce no Brasil e a gente não conhece nem a história brasileira de como que foi formada a sociedade. Se você estudar, você vai falar, pô, faz sentido. Então, se você estudar o contexto histórico, vai fazer total sentido para ter um equilíbrio na sociedade econômica. Faz total sentido. Então, essa data também foi feita em homenagem a Zumbi dos Palmares. É muito interessante você estudar a história, porque hoje muitos brasileiros conhecem a história dos vikings, dos nórdicos e tal, de outros países aí, e a história brasileira não tem interesse ou também muitas vezes não é divulgado. Então, para vocês, um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tamo junto.